Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus venha nos alcançar neste momento. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a essa série de compartilhamento de mensagem que nós temos procurado fazer, a fim de que as pessoas sejam alertadas, sobre o cumprimento das profecias. Procuramos levar às pessoas o conhecimento das profecias, o que a palavra de Deus, ela tem para dizer a respeito do que as profecias revelam para os últimos dias deste mundo, porque uma coisa é clara, definida, confirmada pela Bíblia: este mundo vai ter um fim. As pessoas podem crer, não crer, dizer que isso é conversa, que isso já vem sendo falado há séculos, há gerações, que a volta de Jesus é uma conversa que o tataravô já falava, que muitos antigos já falavam, desde quando Jesus veio ao mundo, que é essa conversa. Muitas pessoas dizem que isso é lero-lero, mas eu digo para você uma coisa: as profecias vão se cumprir no seu devido tempo e esse mundo vai ter um fim. A profecia do arrebatamento da igreja vai acontecer, a profecia do surgimento do anticristo vai acontecer, do falso profeta, da besta, tudo vai acontecer, do juízo final vai acontecer no seu devido tempo. Porém, Jesus, ele veio para nos dar salvação. E ele pede para que nós venhamos estar preparados para que no momento que isso acontecer, conosco em vida, nós não venhamos perecer com esse mundo. Por exemplo, a Bíblia fala em Tessalonicenses dos mortos em Cristo, que eles haverão de ressuscitar. Os vivos em Cristo aqui serão juntamente com eles arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É o que diz lá em 2 Tessalonicenses. Você pode conferir lá, situação dos mortos em Cristo, está escrito lá. Então, o que acontece? O homem, o ser humano, ele está caminhando para a morte. Todos nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, a tempo, eu vou chegar numa idade que eu vou morrer. Mas eu estou levando comigo a minha salvação ou a condenação? Porque se eu estou levando a minha salvação, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer comigo e com muitos em Cristo Jesus que já morreram? Iremos ressuscitar. A palavra da salvação, da eternidade, vai se cumprir. Jesus vai trazer, assim como Jesus ele veio da morte, ele foi trazido da morte, Jesus vai trazer todos os servos deles da morte. Então, o nosso trabalho aqui é fazer com que as pessoas venham aceitar Jesus para elas se preservar da condenação, da morte eterna. E elas se entregar para Jesus ao ponto de seguir-lhe os mandamentos, seguir-lhe os mandamentos, dar ouvido aos seus mandamentos, ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, a fim de que elas possam conservar a salvação da sua alma. Então, qual é o nosso trabalho? É alertar as pessoas. Quando você vê que uma pessoa está correndo perigo, a pessoa não fica lá. Ela grita para a pessoa: cuidado, olha aí o que está acontecendo. Fulano, sai daí. Ela grita. A pessoa é capaz de ir lá. Tem pessoas que elas são capazes de ir lá e arriscar a própria vida dela para salvar a pessoa, para tirar a pessoa daquela situação. Entende? Existem os espectadores.
né? Assim como existe o diabo que está vendo a pessoa morrer e ele é os espectadores, existem aquelas pessoas que são espectadores, que ficam ali, liga a câmera do celular e fica ali gravando briga, gravando um matando o outro, gravando tragédia. São espectadores. Mas existem aquelas pessoas que, movido pelo amor ao próximo, são capazes de ir lá e arriscar a própria vida para poder salvar aquela outra. E o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? É fazendo esse alerta para que as pessoas do outro lado que possam estar nos ouvindo, elas possam ir para dentro da Bíblia, conferir na Bíblia o que diz as profecias a respeito dos últimos dias. E eu gostaria de ler com vocês mais uma vez, né? Eu não quero ficar sendo repetitivo aqui, mas não tem jeito, irmãos. O alerta é o mesmo. Nós vamos alertando até que a pessoa se convença e ela fala assim, não, eu tenho que me entregar para Jesus. Eu tenho que me entregar para Jesus. Aí diz aqui a Bíblia aqui, quando ouvirdes falar, Lucas 21, versículo 9, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Olha, presta atenção. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupar com o que haver de responder, porque vos darei boca, né, e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns de entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, o Senhor Jesus aqui, ele já deixou aqui profetizado o que vai acontecer. O que vai acontecer antes dele vir buscar a sua igreja. Ele fala dos sinais, fala da perseguição. Eu vou tentar colocar aqui, logo após essa minha fala, o pessoal, um banner que fala sobre os 50 países que mais perseguem a igreja. Aí você pesquisa como que são os cristãos nesses países, né? Nesses países. E você vai ver quem é que está lá no ranking lá do primeiro país lá. Então, meus irmãos, as profecias do que nós lemos aqui, de haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas, né? Coisas espantosas acontecerão. Tudo isso nós estamos vendo. Perseguição aos cristãos está em estado crescente. Eu estava lendo aqui, fazendo algumas pesquisas, e estava aqui vendo países que perseguição aos cristãos estão crescendo. Estão crescendo. Existem países que estão crescendo a perseguição aos cristãos, e existe países que a apostasia, que é apostatar da fé, quer dizer, pessoas que já eram cristãs, pessoas que estavam dentro da igreja, estão afastando da sua fé. Estão infamando o caminho do Senhor, quer dizer, escandalizando o caminho do Senhor. É o que nós vemos aqui nesse país Brasil. A igreja de Jesus cristã aqui no Brasil, ela está difamada, está escandalizada por causa da postura de muitos líderes de placas de igreja aí, que são populares, são igrejas grandes, igrejas que seus líderes estão na revista Forbes, como os líderes evangélicos mais ricos, que têm patrimônio aqui, que têm patrimônio ali, entendeu?
Então, o evangelho de Cristo nesse país, no Brasil, apostasia aqui, entendeu? Embora não seja um país que persiga os cristãos, mas o mal da igreja aqui nesse país é apostasia, é apostatar da fé, é os cristãos, entendeu? Está vivendo uma fé em Jesus, uma fé em Jesus fora dos padrões da nova criatura, do novo nascimento. Eu conversava até com um rapaz aqui, ele faz trabalho com jovem, ele estava dizendo para mim, olha, nós temos um problema sério na igreja, do crente Raimundo. Já ouviu essa história do crente Raimundo? Desculpa os seus Raimundos aí. Pé na igreja, pé no mundo. Muitos querem isso. Muitos querem visitar uma igreja, mas não quer largar suas paixões carnais. Não quer largar o mundo. Por isso que nós vemos cristãos com palavrão na boca, com mentira, entendeu? Se prostituindo, adulterando. Homens dentro da igreja que já casaram não sei quantas vezes, namoradores, mulheres que estão dentro da igreja, mas não largam sua sensualidade, entendeu? Pessoas que estão na igreja, mas vivem envolvidos com esse mundo, com as coisas seculares, não consagram a sua vida, não santificam a sua vida, que quer dizer o quê? Está separado desse mundo. Então, as pessoas colocam em risco a sua vida, porque o diabo, ele vem com o pezinho de veludo. Você acha que o diabo falou com Eva num dia e no outro ele desobedeceu a Deus? Não. Ele vai minando a pessoa. Ele vai apresentando as sugestões à pessoa. Sugestão da facilidade de ganhar um dinheiro, sugestão de uma tentação sexual, sugestão de alguma coisa que seja desonesto. Ele vai apresentando ali, traz um dia, traz outro, dá um tempo, depois traz outro. Vai observando a pessoa, como é que está a intimidade dela com Deus, se ela é uma pessoa que está em oração, se ela é uma pessoa que está buscando, se ela é uma pessoa que está lendo a Bíblia. E ele vai minando, ele vai filtrando ali, bem, e depois vem e apresenta. E é aí que muitos têm caído. Então, quando nós viemos aqui e alertamos a pessoa, viemos aqui, batemos firme para que a pessoa ela possa se entregar de fato, de verdade a Jesus, que é sério, entendeu? Não é para ofender, mas é a sua vida. O que está em jogo é a sua vida, é a sua eternidade. Entendeu? Porque se as pessoas não se entregar para Jesus, elas vão perecer eternamente no lago de fogo. Está escrito aqui no livro de Apocalipse, está escrito aqui, ó, deixa eu ler para você aqui. É sério isso aqui. As pessoas deveriam olhar para isso aqui e elas botar a barba de molho delas e procurar, né, fazer o que tem que ser feito. Está escrito assim, ó, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte ou a lei entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, qual é o caminho pelo qual o meu nome vai para o livro da vida? É eu fazer caridade? É eu ser devoto de santo A, santo B? É eu ser uma pessoa boazinha? É eu ser bonitinho? Ter o nariz bonitinho? Ter meus olhos bonitinhos? Não, é eu aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador e ser uma pessoa que cumpre a palavra de Deus. Por isso que ele disse para Nicodemos, preciso vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa largar essas tradições da lei aí e aceitar
aquele que veio salvar a sua alma. Por isso que as pessoas precisam se entregar para Jesus de fato e de verdade. Sair desse oba-oba, desses pula-pula, desses rola-rola que existe por aí, dessa ganância de ir para a igreja, buscar bênçãos materiais, dessa ganância de ir na igreja, achar que fazendo campanha, fazendo corrente, dando oferta, dando dinheiro aqui, dando ali, vai conquistar. Não vai. Jesus não veio, a prioridade para Jesus não é te dar casa própria aqui, não é te dar riqueza aqui. A prioridade de Jesus é conceder para você a vida eterna no novo céu e na nova terra que Ele foi nos preparar lugar. Aqui nesse mundo, as pessoas conquistam pelo seu trabalho, do suor do seu rosto comerás. Não adianta. Eu tenho essa minha casa aqui, essa minha casa própria. Eu suei para poder construir ela, juntamente com a minha esposa e meu filho. Nós três suamos. Nós três damos de nós, trabalhando dia, noite, final de semana, para nós construirmos essa casa. Agora nós estamos trabalhando para manter o nosso pão de cada dia. Não buscamos riqueza, não buscamos nada demais. Viver uma vida de avareza, de ambição, não. Sabe por causa de quê? Porque nós sabemos que a qualquer momento vai acontecer um colapso nesse mundo. Deixamos de granjear o nosso pão de cada dia? Não. A minha fonte de renda, eu quero que ela continue jorrando, para me pagar as minhas contas, para me dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Agora, viver ansioso, preocupado, inquieto, eu preciso aqui ter um palacete, eu preciso ter uma mansão, eu preciso ter aqui na minha casa uma televisão que cubra a parede toda, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, eu não tenho preocupação com isso. Isso está congelado na nossa vida. Porque eu sei que os sinais que Jesus deixou claro ali estão a cada dia se evidenciando. E o pior deles, o pior dos sinais, eu vou dizer para você aqui, é a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando no coração dos seres humanos. Esse é o pior de todos. Meu irmão e minha irmã, cuidado com a sua vida, porque o diabo, ele está matando, roubando e destruindo tantos quanto pode. Cuidado, cuide da sua vida. Viva uma vida de oração, de consagração, de santificação. Não permita que você venha se esfriar na presença de Jesus, ficar morno. Esteja quente a todo momento. Quente a todo momento. Orando, todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que perseverar. Buscar ler a Bíblia. Não precisa ler toda, mas ler 2, 3, 4, 5 versículos. Não deixe, pede, Senhor, me dá força, está passando por luta, vai aos pés de Jesus, persevera. Hoje eu estava lendo a palavra do juiz Inico, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu irmão, nós temos que orar sempre e nunca esmorecer, porque é uma batalha, é combater o bom combate, todo momento nós temos que combater o bom combate, porque a carne milita contra o espírito. Então vamos aprender a botar o joelho no chão. Porque saiba de uma coisa, meu irmão, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.